Acho que eu vou falar agora. Vou falar rapidinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Daniel Valentim. Sou doutorando em Sociologia e venho aqui para apresentar um jogo que tem a ver com isso, com a temática da Sociologia, porque ele chama-se Lutas Simbólicas. Aqui está na minha blusa. Eu vou também utilizar essa estratégia de passar um pouco as cartas para a gente ver um pouco sobre o jogo. Mas antes de passar isso, eu queria fazer só um dos breves comentários de o que é o jogo, o que é o Lutas Simbólicas e como ele é jogado e de que forma esse jogo ele vem ele tenta meio que forçadamente adentrar numa espécie de mercado que muitas vezes exclui esses tipos de jogos, porque o Luta Simbólica, todo jogo é pedagógico, né? Não existe essa ideia de o Lutas Simbólicas é um jogo pedagógico porque ele é inspirado em um autor da sociologia chamado Pierre Bourdieu, mas especificamente num livro dele chamado A Distinção, a Crítica Social do Julgamento, que é um livro muito importante para a sociologia, que foi lançado na França na década de 70, traduzido agora há poucos anos para o português, e que, de certa forma, ele é o grande inspirador desse jogo, assim, mas a gente sempre tenta evitar esse argumento de que o Lutas Simbólicas é um jogo pedagógico. Não é isso. O Lutas Simbólicas é um jogo, a ideia do Lutas Simbólicas é trazer essa experiência do jogo mesmo, que tem a ver com a questão do prazer de você se juntar com seus amigos, né? No caso do Lutas Simbólicas, de 2 a 6 pessoas, ele é exclusivamente um jogo de cartas, são 200 cartas que compõem o jogo, e ele não é colecionável, então basta essas 200 cartas e pronto, você já pode ter a experiência do jogo, vem um kit completo, né? Então, assim, por mais que ele seja inspirado num livro de sociologia, numa teoria, é um jogo que pode ser levado para as escolas, mas que para a gente o principal local para estar Lutas Simbólicas não é as escolas, é legal assim, mas qualquer evento, qualquer local assim, pode ser a casa de alguém, um evento de RPG, o Sana, uma praça, qualquer lugar em que você possa reunir 2 ou 3 amigos, né, ou 6, no máximo 6 no caso desse jogo, que queiram experimentar uma partida, né, conhecer um pouco mais sobre a teoria desse autor, que ela vem, de certa forma, a teoria ela vem respingada nas próprias regras. Por exemplo, que aí é o momento que eu vou falar um pouco sobre como que funciona o jogo Lutas Simbólicas, né? A questão da narrativa. Nesse jogo, nós somos pequenos burgueses, a gente imagina assim, de certa forma, lutando para subir uma escada do sucesso. Então, por isso que a gente tem essa ideia da escada, né? Ela está inserida dentro dessa narrativa do jogo. A gente tem essa escada do sucesso, que dentro da sociedade capitalista, a gente tem alguns elementos, né, que eles funcionam como uma espécie de energia, né? E também como signos de distinção, signos de autoridades, signos de respeito e de moral e tal, que de certa forma elas servem para dizer quem é mais honrado e quem não é. Então, dentro da sociedade capitalista, a gente tem um elemento importante que é a questão do dinheiro, né? Aí a gente tem essa carta aqui de capital econômico, né? Então, assim, isso de certa forma já deixa o Lutas Simbólicas bem perto de jogos famosos, como o Banco Imobiliário, por exemplo, né? Porque o objetivo do Banco Imobiliário é você ser o maioral das áreas, né? Você vai tirar todo mundo e vai deixar todo mundo zerado de dinheiro, o monopólio mesmo, né? Então, o Lutas Simbólicas ele tá dentro dessa categoria também, mas tem um porém que eu vou comentar mais à frente, que é o que diferencia o Lutas Simbólicas do Monopoly, né? E a principal ideia, né, é exatamente... Oi? Ele chega ao fim também da partida. Ah, sim, porque o Monopoly dizem 8 horas, né, 10, 11, 20 horas de jogo. O Lutas Simbólicas, assim, a gente já teve umas lutas nas partidas testes que a gente fez, né, que a gente parou de contar, a gente já estava perto de 300 ou 350 e a gente parou de contar porque não deu mais, assim, sabe? Mas é um jogo, assim, que, na verdade, a gente começou a criar ele
numa casa, a gente foi morar junto, eu mais outros amigos, alugamos essa casa e fomos criar lutas simbólicas lá. E ele chegou até um certo ponto e depois todo mundo foi para os seus cantos. Mas, voltando a falar sobre a questão do capital, né, a gente tem a ideia do capital econômico, que é aquilo que você vai atrás, né, isso é um dos signos de distinção que a gente vai atrás para ganhar o jogo numa partida de lutas simbólicas. Mas aí é o momento em que a gente fala da teoria do Pierre Bourdieu, que é exatamente que essa é a grande contribuição que ele deu, que esse autor trouxe para a sociologia, que é a chamada economia dos bens simbólicos, em que ele complexificou essa ideia da questão do capital, quando ele entendeu que na sociedade você usa o capital econômico para se distinguir socialmente, mas ele disse, não somente, existem outras coisas. Existem outros tipos de capitais que são utilizados e tal. Aí no Lutas Simbólicas a gente meio que foi atrás de fazer uma espécie de apanhado dessa ideia geral dele. E aí a gente trouxe, além do capital econômico, esses dois outros capitais, né, que é o capital social e o capital cultural. Então, assim, o objetivo, relembrando, o objetivo do Lutas Simbólicas é você acumular capital simbólico para ser o maioral, né? E subir essa pretensa escada do sucesso até um ponto que ninguém sabe muito bem onde chegar, mas a partida tem fim, sim, né? Mas em termos filosóficos, a gente sempre pensou assim, o que a gente vai botar no topo dessa escada, né? Pensamos em até colocar umas coisas assim, ó, bem perversas, mesmo botar algo como se fosse uma corda de se enforcar, por exemplo, né? Para dizer exatamente, não tem nada lá em cima dessa escada, mas está todo mundo lutando, né, para subir, né, essa escada do sucesso. Então, assim, essa é a narrativa do jogo, nós somos pequenos burgueses, né? E a grande diferença do Lutas Simbólicas para o Monopoly é porque nas cartas, nessas outras cartas aqui, ó, que são as chamadas cartas de ações simbólicas, que são as cartas que fazem com que a gente manipule as cartas de capital simbólico, né? Seja para acumular capital simbólico e ser mais distinto e honrado, seja para fazer maldade e excluir o capital do outro também, né? Tipo, utilizando cartas de subversão como morte social, por exemplo, né? Você está com a morte social em alguém, tipo que é algo como se fosse um bullying, né, numa escola, que você faz com que alguém que esteja numa posição de prestígio possa vir a perder, então você está com subversão nessa pessoa, utilizando uma carta de ação simbólica, e a pessoa vai perder o capital, né, algum tipo de capital, seja econômico, seja social ou seja o capital cultural. Então as cartas de ações simbólicas, elas vêm com essa perspectiva assim, ó, de fazer com que a gente manipule essas cartas de capital simbólico. E também a gente tem outras cartas menorzinhas, mas não menos importantes, que são as cartas de eventos, sabe? Que as cartas de eventos, elas são como se fossem cartas que elas vêm para mudar as regras do jogo, elas vêm para desestabilizar, sabe? Os eventos, eles são algo como tipo uma catástrofe climática, por exemplo, que é uma coisa que a gente está numa iminência, né, de uma grande catástrofe climática. E o Lutas Simbólicas, ele tenta trazer essas dimensões também, né? Ele utiliza um único dado D6 também, que ele pode ser jogado de duas formas. Ele tem um modo que a gente chama de um modo básico, que as partidas ficam mais simples ou não, né? E tem outro modo também, que é esse que a gente adiciona as cartas de eventos, que ele complexifica um pouco, né? Enfim, a gente vai ver, quem tiver interesse em conhecer o Lutas Simbólicas, a gente vai fazer um gameplay, um game test daqui a pouco. A gente vai poder ver na prática. Aí só para assim, só para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a conhecer mais sobre o nosso projeto, acessando a página do Facebook, que é facebook.com/lutas simbólicas. A gente tem um canal também no YouTube, que a gente está testando, colocando alguns vídeos, demonstrando gameplays e tal. E também assim, eu vou falar outra coisa. Assim, só para finalizar mesmo, agora de verdade, né?
Eu queria falar sobre a nossa campanha de financiamento coletivo, né, que é uma ideia que a gente está tendo. Muito provavelmente nós vamos iniciar essa campanha no Catarse no próximo ano. E a ideia é fazer 1000 unidades desse jogo para distribuir, né, 1000 protótipos ainda, né, porque existe essa dificuldade muito grande. Esse projeto ele ainda não tem nenhum tipo de financiamento de nada, sabe? A universidade ainda não olhou para ele, a gente já tentou muito, sabe? Fazer com que, olha, professores, a gente criou uma ferramenta para ser usada nas escolas, um jogo que vai levar sociologia para o ensino médio, que essa é a pior forma que eu acho de mostrar o Lutas, né? De apresentar o Lutas. Porque não é assim que ele é para ser pensado. É triste a gente ver que tem uma ferramenta que é muito boa para passar um conhecimento, né, que é o jogo, que é a ludificação, e a galera não leva a sério, assim. Até hoje ainda, mesmo você vendo que os jogos são os mercados que mais fazem dinheiro no mundo, jogos digitais no caso, e o board game que está entrando aqui no Brasil muito forte, está virando um hobby muito grande, a galera ainda não leva a sério, né? Na academia e no mercado. Exatamente. Então fica esse convite para vocês conhecerem mais sobre esse projeto, Lutas Simbólicas, e se tiverem interesse, a participarem de um gameplay daqui a pouco. Muito obrigado.